Fala galera, Leandro Cabral aqui de novo, canal 500 Pratas. Então vamos falar um pouquinho sobre a Petrobras aí, né? Andaram metendo o dedo lá na Petrobras e é o risco que se corre quando a gente investe em estatal. De vez em quando pode vir aí um presidente abelhudo, vamos dizer assim, e bota o dedo onde não deve e faz cagada, né? Mas talvez, não sei, né, se foi uma cagada, deixa aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Mas o fato é que a gente fica se perguntando agora, né, o que fazer, né? Então eu vou falar o que eu vou fazer aqui, se eu vou continuar investindo em Petrobras, se eu vou abandonar a Petrobras, por aí vai. Olha só, eu vim falar com vocês sobre isso aqui porque eu vejo que como aconteceu essa movimentação aí na Petrobras, a mudança do presidente lá tal, da Petrobras, né? Então o mercado não gostou e no dia que saiu a notícia caiu lá 20%. Hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui já recuperou um bocado. E isso é normal quando acontece esse tipo de intervenção assim dentro dessas empresas. Mas aí, o que você faz? Você investe, aproveita a oportunidade, investe, pula fora. O que eu vou fazer? Olha só, na minha forma de investir, na forma que o Leandro Cabral investe, né, na forma da estratégia 500 Pratas, a gente determina um limite de risco para cada ativo que a gente coloca em carteira. E isso é feito no momento do estudo, no momento que eu vou selecionar o ativo. Então eu vou pegar o exemplo aqui da Petrobras e aí você vai entender a minha linha de raciocínio. Você mesmo vai dizer se eu vou aportar, se eu vou vender, o que eu vou fazer com Petrobras, tá? Olha só, quando eu decidi colocar Petrobras em carteira, assim como qualquer outra empresa, mas eu vou usar o exemplo aqui a Petrobras, há alguns anos atrás, eu faço um estudo e eu tento identificar da melhor forma possível os pontos fortes e os pontos fracos dessa empresa, tá? Os pontos fortes são aquilo que traz a qualidade da empresa, que faz com que a empresa se mantenha e consiga crescer no longo prazo, aí, entregar bons resultados, né? E os pontos fracos são as fragilidades aí da empresa, então aquele tipo de coisa que pode fazer com que o resultado da empresa piore, né? Esse tipo de intervenção, como pode acontecer aí, o risco governo, então são esses os pontos fracos da empresa. Ou seja, os pontos fortes são aquelas coisas que jogam a empresa para cima, para frente, e os pontos fracos são aquilo que joga a empresa para baixo, puxa para trás, né? Então, quando eu decidi colocar a Petrobras em minha carteira e qualquer outra empresa, eu procuro levantar o máximo de informação possível a respeito dos pontos fortes e fracos. Eu coloco tudo isso numa balança e aí eu decido se vale a pena eu colocar ela em carteira ou não, de acordo com o lado que pesa mais na balança. Obviamente, se o peso for muito maior para o lado negativo, pô, tem um monte de coisa negativa e tem dois ou três pontos positivos aqui. Nem compensa eu ter uma empresa dessa na carteira, tá? Mas vamos imaginar que eu encontrei pontos positivos o suficiente para colocar essa empresa na carteira. Agora, o que eu vou fazer? De acordo com o número de pontos positivos e negativos ali, eu vou determinar qual é o peso que eu vou ter desse ativo em carteira. Por que eu vou determinar um peso? Porque nesse estudo que eu acabei de fazer para colocar ela em carteira, eu identifiquei que existe um risco. Então, se os riscos eles são consideráveis, de repente, vamos dar um exemplo aqui, eu me sinto confortável em ter 3% de Petrobras em carteira. Agora, se eu no meu estudo eu percebi que os riscos da Petrobras são menores, são poucos riscos, e ela tem muito mais pontos positivos, muito mais pontos fortes do que riscos, de repente eu decido colocar 6%, 7% da Petrobras em carteira. Agora olha só, por que eu determino um percentual desse ativo, que esse ativo vai representar dentro da minha carteira? Porque se um dia lá na frente alguma coisa der errado, der uma cagada, o governo se meteu lá, fez coisa que não deveria se meter, não tem problema, porque isso tudo eu já previ no momento que eu determinei qual seria o peso que esse ativo representaria dentro da minha carteira. Então olha só, se eu decido simplesmente colocar a Petrobras na minha carteira e eu lanço um valor aleatório aqui, vou colocar aqui 8%, beleza, eu coloquei 8%. Por quê? Porque eu olhei os pontos positivos, mas eu não olhei os riscos. E aí acontece alguma coisa, alguma intervenção do governo, por exemplo, como aconteceu, e isso começa a afetar os resultados da empresa, né? Faz com que a empresa seja uma empresa pior do que ela é hoje. Pô, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar desconfortável com a situação, vou ficar com medo, porque é um bom percentual do meu patrimônio que está em jogo. Muito provavelmente eu vou ter que tomar alguma atitude, de repente eu vou ter que vender um pouco, senão eu não vou conseguir dormir tranquilo. Agora, por que eu estou passando por essa situação?
Por que eu não estou dormindo tranquilo? Por que eu vou ter que vender um pouco? Porque eu não fiz gestão de risco. Agora, se quando eu coloquei lá atrás, eu olhei os riscos que estavam envolvidos e eu determinei não. Devido a esses riscos, o máximo que eu vou ter em carteira é 3%. Cara, se agora o governo vai lá, mete o dedo, faz cagada e piora os resultados da empresa, não tem problema. Por quê? Porque um dia lá atrás, há 2, 3, 4, 5 anos atrás, quando eu decidi colocar a empresa em carteira, eu já previ isso. Eu já imaginei, olha, eu não vou botar 6% e eu só vou deixar 3%, porque um dia lá no futuro, um presidente pode meter o dedo na governança da Petrobras e pode ser que isso não seja bom para a empresa. Então eu não quero correr esse risco. Como eu não quero correr esse risco, eu vou limitar o peso dela em 3%, beleza? Todas as empresas que eu coloco em carteira eu faço isso. Com a Petrobras não foi diferente. Então, agora que acontece uma coisa dessa com a Petrobras, o que acontece comigo como investidor? Não acontece nada. Por quê? Porque isso eu já previ. Podia ser que não acontecesse, que nenhum presidente metesse o dedo na Petrobras, a empresa decolasse. Tudo bem. Beleza? Foi o risco que eu corri de não me posicionar muito. Mas por quê? Porque eu não queria que isso tirasse meu sono, tá? Então eu determinei que seria 3%, agora o governo foi lá, realmente a previsão que eu fiz de que esse risco ocorria, de fato ela foi realizada, né? Ela se tornou realidade isso aí, então eu não estou preocupado, porque isso eu já previ lá atrás. Então às vezes as pessoas dizem assim, viu só, você investiu em Petrobras, você errou. Não, eu teria errado se lá atrás, quando eu coloquei a empresa em carteira, eu não tivesse determinado um limite de risco, aí eu teria errado, beleza? Porque eu estaria muito exposto a um ativo só e aí quando acontece alguma coisa ruim eu acabo sendo prejudicado. Mas como eu já fiz essa previsão lá atrás e eu limitei o peso que eu teria da empresa dentro da carteira, então eu não erro. Se a empresa, porque meter o dedo lá e os resultados vão piorar, a empresa vai ficar pior, não tem problema. Isso não é problema meu, essa gestão de risco eu já fiz lá atrás. Então esse erro não é meu, entendeu? Não tem como dizer não, porque estou investindo em Petrobras, caiu 30%, errou. Não errei, porque um dia lá atrás eu já fiz a gestão de risco. Então na estratégia 500 pratas é dessa forma que a gente faz e é isso que na planilha, a planilha faz isso, né? Então quando você está configurando a planilha, que a gente disponibiliza lá para os alunos, na planilha você vai colocando o peso que você vai colocar em cada ativo. E aí simplesmente você vai aportar naquele ativo se a planilha sinalizar compra. A planilha vai sinalizando compra, né? Dá sinal verde, dá amarelo, dá vermelho. Vermelho não é para comprar, amarelo está no equilíbrio e verde é para você comprar. Então quando dá sinal de compra, você compra e pronto. Agora isso é legal porque vai fazendo com que você respeite os limites que você já pré-estabeleceu quando você estava configurando a sua carteira. E aí se um dia acontece de uma empresa falir, de uma empresa dar errado, não tem problema, porque são riscos que quando você colocou a empresa em carteira, se você gastou o tempo e observou os pontos necessários a serem observados na hora de fazer a análise fundamentalista, você já previu esses riscos aí e já limitou eles. Então, fica bem mais tranquilo você investir dessa forma e é por isso que vocês me veem sempre tranquilo, né? Pô, Leandro, mas eu ouvi falar que para investir em ações tem que ter estômago, né? Porque é um mercado que oscila muito. Tem que ter estômago quando você não tem estratégia e não sabe o que fazer. Eu vivo bem tranquilo com meus investimentos. Quando uma empresa da minha carteira, como a Petrobras, lá caiu 20%, isso não faz diferença nenhuma para mim. Por quê? Porque são coisas que eu, como um bom investidor, eu já tenho que prever esse tipo de coisa. Eu não tenho certeza de quando vai acontecer, mas a certeza que eu tenho é que um dia vai acontecer em alguma das empresas. E eu tenho que estar preparado para isso e fazendo a gestão para que isso me afete o mínimo possível. Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like aqui e me diz, né? O que você vai fazer? Vai comprar Petrobras? Vai vender Petrobras? Ou você tem uma estratégia bem definida e a sua estratégia vai delineando aí o que você deve fazer com cada ativo? Deixa aqui nos comentários para mim. Meu nome é Leandro Cabral, te vejo no próximo vídeo. Fui!